certeza. É isso aí, né? É pensar em estudar no sentido clássico da palavra estudar, mas sem estar se cobrando por esse estudo de maneira excessiva, principalmente porque a gente está vivenciando outras cobranças também. E acho que é sempre importante falar, né, Moisés, que a preparação ela não se dá em um ano específico, né? Ela é um contínuo. Então, se você esse ano está com esses problemas por estar no terceiro ano, não esqueça que você já teve outros anos de preparação, que você também terá anos futuros de preparação e que a própria estadia na universidade é uma preparação constante. Com certeza, a universidade transforma a gente de uma maneira que é difícil assim você falar. Acho que eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era há 3 anos atrás por causa da universidade. Tipo, o contato com pessoas diferentes, com contextos diferentes, é algo que realmente transforma, sabe? Não tem outra palavra. É isso aí, né? Faz com que a gente saia de nossa bolha. Ainda ontem a gente fez uma live sobre tecnologia e estávamos falando de experiências relacionadas a uma coisa que você sabia bem, Moisés, que foi a questão da ciência e da pesquisa. Moisés também encabeçou projetos de pesquisas que foram bem avaliados durante o período de escola. E hoje, a gente estava falando ontem na live, como a gente chega muito seco em relação a isso na universidade, ou pelo menos como a gente chegava, né? Eu, o professor Léo, que não conhecíamos essa realidade de pesquisa, justamente porque a escola não nos tinha ofertado na época, e que agora passou a ser um elemento de valorização. Exatamente, eu acho que é muito importante a gente destacar isso, porque assim, o ensino médio aqui no Brasil, eu vejo que ele é muito voltado para formar pessoas para fazer uma prova. E assim, depois que você passa na universidade, vão ter assuntos que sim vão ficar, você vai precisar ter como base para essas coisas, mas tem coisas que a escola acaba não ensinando e que você vai usar para sua vida inteira. Então, por exemplo, redação. Redação em muitos colégios é uma matéria meio que subvalorizada, né? Assim, não é. O Enem mudou um pouco isso, porque o Enem cobra muito redação, tem um peso muito significativo, mas assim, antes era uma matéria meio que subvalorizada. Ah, vamos ver a redação aqui, a gente faz um textinho e tal, mas é uma coisa que você vai usar a sua vida inteira. Eu estou fazendo TCC agora, estou na parte de fazer TCC, e o que eu estou fazendo agora, basicamente, é usar redação. É pegar referência, citação, colocar no texto, escrever de tal maneira, usar esse ou esse conector. Não estou repetindo palavra, porque senão vai ficar uma leitura exaustiva para a pessoa. É basicamente uma redação, só que a redação de vez de 30 linhas, 30 páginas. É só isso, É isso basicamente. aí, né? É um texto em grande proporção, mas que segue ainda alguns Uhum. critérios que foram aprendidos na base, né? E muitas vezes acaba Exatamente. que as pessoas tratam esse momento como um momento exclusivo, único do vestibular, mas é um aprendizado que deve ser feito de fato, e não um decoreba para que você use ali naquele momento e acabou, né? Exatamente. E também essa questão de você, no colégio agora, né, essa leva mais nova, tá conseguindo trazer uma ideia de vamos fazer pesquisa, vamos ter alguma noção de escrever texto. Gente, não precisa ser um trabalho mirabolante, vocês estão ainda no ensino médio, com, assim, numa cidade do interior, que não tem recursos de pesquisa magníficos, assim como o restante do Brasil, é a realidade do restante do Brasil, infelizmente. Mas só em você estar lá pensando em ciência, escrevendo alguma coisa de ciência, tendo alguma ideia, levantando alguma hipótese, já ajuda para quando você chegar na sua faculdade, você ter uma ideia, um insight de não, vamos fazer isso aqui, vou começar logo no projeto de pesquisa. Isso me ajudou muito porque, assim, fazendo link com o que a professora trouxe no semestre passado, isso até caiu para a conclusão, prof, você pode me ajudar nisso aí. Mas tentar trazer a pesquisa mais para próximo do ensino médio. Acho que é uma coisa que vai ajudar muito, porque quando você já entra nessa faculdade, como eu entrei, por exemplo, com a ideia de fazer pesquisa, de fazer ciência, eu no primeiro e segundo semestre já estava fazendo pesquisa, muito diferente da realidade de outros colegas meus que não tiveram a oportunidade de entrar na faculdade, já tendo um projeto de pesquisa, por exemplo, avaliado numa banca e tal, como eu tive por causa do colégio. Isso, e é importante dizer, Moisés, que muita gente não sabe nem da existência dos projetos que são desenvolvidos na própria faculdade, justamente porque não entende a ciência como sendo praticada em esferas menores, acha que a ciência está atrelada a algo muito grande, como você fala bem, né? A ideia de algo mirabolante, quando na verdade o projeto ele vai ser pensado inicialmente em um espectro menor, para que depois ele possa ou não ser ampliado, virando aí seu projeto de TCC, posteriormente uma especialização ou alguma coisa maior, né?
esse pontapé inicial de pensar a pesquisa, de pensar um projeto de pesquisa, ajuda muito na faculdade, já ter esse olhar e aproveitar as oportunidades. Fora que, não é a sua realidade, não sei, mas eu acho que não, mas nas universidades públicas, por exemplo, os projetos de pesquisa podem estar associados a bolsas de pesquisa, né? Bolsas de iniciação científica. Então, pode ser também uma forma do estudante aumentar a sua renda ou auxiliar durante o processo de estudo. A gente sabe que muita gente vai para as universidades e tem uma demanda muito grande de recursos econômicos, pode ser uma forma de estar auxiliando. Quando eu entrei nos projetos de pesquisa, no segundo semestre, eu estava fazendo pesquisa, e o principal elemento que me levou a fazer pesquisa foi isso, foi poder ter a oportunidade de ter uma renda extra devido à bolsa que era ofertada. Eu fui bolsista da CAPES durante toda a minha graduação, depois no processo de especialização e no mestrado, também fui bolsista, porque eu tinha essa percepção de que a pesquisa, além de ser algo importante para a vida acadêmica da gente, porque a gente tem o Lattes, a gente tem o currículo que a gente alimenta virtualmente com essas pesquisas, ele também me dava um potencial econômico que me auxiliava a manter na faculdade. É a minha realidade, sim, Pro. Eu tô fazendo projeto de pesquisa desde o segundo semestre, eu tô no sexto agora. E aí eu sou bolsista da FAPESB, aqui na Bahia. Tem uma grande questão também em relação a isso, que é a questão econômica, como você disse. A senhora tem. Não, vai revelar a idade, mas assim, a senhora tem mais ou menos quantos anos de formada? Não, eu não tenho problema, não. Eu tenho 33 anos hoje, mas de formada eu me formei em 2008. Pronto, 2008. Então já tem aí bons 12 anos, mais ou menos, Sou de de humanas. formada. Pois é, tem mais ou menos 12 anos de formada. A bolsa de pesquisa acho que não aumentou desde a época da senhora. Ela continua Não, não. estagnada. Minha irmã é pesquisadora também e sofreu muito com isso durante também a vida inteira. Foi bolsista no mestrado, doutorado, agora de pós-doutorado. E a bolsa é irrisória pela relevância do que se faz. Uhum. E o valor não aumentou, e infelizmente, há pouco tempo atrás, assim, eu fiquei sabendo que foram cortadas as bolsas de pesquisa para humanidades, para a parte de ciências humanas, Sim. né? Elas foram cortadas, infelizmente. Então aí é É, mais um ponto complicado. pois é. Bom, vamos começar a nossa teminha de hoje, então, né? Eu preparei só para a gente ter um guia mesmo de apresentação, tá? Alguns slides com alguns tópicos que a gente pode aproveitar durante esse período para ir comentando, né? Acho que a gente já pode abrir falando aí sobre por que esse processo de automedicação, ele é um risco para a saúde. Vamos lá, quer que comece falando, Pro? Pode ficar à vontade. Certinho. Gente, então, tem uma grande questão nos cursos, principalmente quando a gente vê mais para frente, assim, por exemplo, na faculdade, ou mesmo após a faculdade, quando a pessoa está querendo fazer um concurso, alguma coisa, a automedicação, ela entra muito, principalmente no curso de medicina e nos cursos de saúde, de forma geral. Por quê? Porque os cursos de saúde, eles acabam tendo um contato maior com as drogas, com os fármacos, enfim, e aí você pensa, não, eu estou sentindo tal coisa, então eu vou usar isso para melhorar. E aí você começa a ficar dependente, porque imagine, você tá lá tranquilo, você tá dormindo mal, só que você tá conseguindo dormir, tá beleza. E você não vai procurar um médico ou nada do tipo. Você simplesmente pega e toma um medicamento. Você toma um medicamento. E aí você começa a ficar dependente dele. O que é você ficar dependente desse medicamento? É você, para dormir, precisar desse medicamento. Então, antes você tomava esporadicamente, quando você estava estressado, quando você estava querendo, assim, dormir mais rápido. Aí depois você começa a tomar todos os dias. Aí depois a dose que você toma já não é mais necessária. Você precisa tomar uma dose maior, 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 maior. E a gente começa a aparecer os efeitos colaterais. Então, não tem só o efeito psicológico de, poxa, a pessoa está dependente, ela só consegue fazer uma certa atividade tomando medicamento. Também tem todos os efeitos psicológicos daquilo ali. E os efeitos econômicos também, né? Porque esses remédios não são de graça. As pessoas acabam gastando dinheiro comprando medicamento. E esses medicamentos, eles são, assim, tão problemáticos mesmo, que eu já tive cursos e tal, já tive muitas conversas sobre, mesmo estando no sexto semestre, o curso tem 12 semestres, de conversa sobre essa questão de automedicação, de você precisar procurar um médico caso tenha algum problema, alguma desordem psicológica, tá com problema de dormir, procura um médico, não vai se automedicar, mesmo você sabendo que tal medicamento pode resolver. Mas tem uma série de coisas atrás disso que vão trazer problemas muito sérios para você. Aí, nesse infográfico mesmo, tem esses problemas, né? Por exemplo, agravamento da doença, que foi uma coisa que eu até citei aqui.
você acaba ficando dependente daquilo para conseguir fazer suas atividades. E você vai aumentando a dose, e a gente tem a intoxicação também, que é um problema bem sério. Ô, Moisés, deixa eu só tirar uma dúvida, na verdade, um questionamento meu, né? Uma dúvida, eu já conversei, eu tenho um colega também que é recém-formado em medicina, ele é biólogo, é da minha idade, né? Depois de já formado, de mestrado em biologia, ele resolveu fazer medicina, mudou de curso completamente, mudou a vida dele, foi fazer medicina, é recém-formado, e recém-formado já tem 2 anos, mas ele ainda não fez a especialização, não entrou na residência, né, que é assim que fala, e ele, outro dia, eu conversando com ele sobre essa questão de automedicação, ele disse que entre os médicos ou entre as pessoas da área de saúde, embora vocês estudem isso, é um processo bastante comum, o processo de automedicação. Isso. Você sabe o que motiva isso, ou se de fato isso acontece também aí contigo? Isso é muito comum, assim, é muito presente. Por exemplo, na Baiana mesmo, que é a faculdade que eu estudo, eles têm um grupo de pesquisa sobre drogas. E isso entra em automedicação, porque um remédio não é nada mais do que uma droga. Tanto é que antes, né, tem lá as drogarias e tal, que eram as farmácias, etc. Porque, historicamente, e também no sentido de atuação biológica mesmo, o remédio que você toma atua como uma droga. É uma coisa que vai atuar no seu organismo, mas se você tomar de acordo com uma boa prescrição e tal, você vai ter um efeito desejado, um efeito bom. E aí, beleza. Só que qual é o grande perigo da automedicação? Primeiro você está pegando alunos que não estão formados ainda e estão se automedicando. Estão pegando remédios que eles acham que vão ser bons para eles mesmos e estão tomando. E aí tem essa série de problemas que eu falei. Mas o que é que leva uma pessoa que não tem um conhecimento tão grande assim, tem um conhecimento assim basal e tal, um estudante de medicina ainda, a se automedicar? Bem, tem várias questões aí. A primeira delas, eu acho, que tem a ver com o curso mesmo, a carga horária do curso e as pressões psicológicas do curso levam as pessoas que já têm algum problema psiquiátrico, ou mesmo que não, que eram previamente saudáveis, a se automedicarem. Por quê? Por exemplo, tem faculdades de medicina aqui em Salvador, não é o caso da minha faculdade, mas é o caso de outras faculdades e relatos de outros alunos, que as pessoas têm aula de 7 da manhã às 9 da noite, de segunda a sexta, e sábado tem aula de manhã. Mais prova, mais... Nunca mais reclamem de aula, gente. Então, assim, não reclamem de aula, porque a nossa carga horária é muito extenuante. Por exemplo, tem faculdades que têm carga horária semestral de 600 horas, 700 horas, 900 horas. Na minha faculdade mesmo, tem um semestre que eu tenho 1.100 horas de carga horária em um semestre. Nossa Senhora. Então, tudo isso leva você não ter um tempo para você ter lazer, para você ficar tranquilo, para você ler um livro, uma literatura que não seja médica. E, somado a isso, a gente está num curso de medicina. E o curso de medicina, qual é o perfil do aluno de medicina? Acho que a gente sabe bem, né? Um aluno que é empenhado, um aluno que é esforçado, um aluno que gosta de estudar, mas também um aluno que tem sérios problemas com competitividade. Então, aí a gente começa a ver, nos cursos de medicina, a competitividade aumentando no decorrer do curso, e tudo isso leva a uma ansiedade muito grande. Então, por exemplo, tem medicamentos que fazem as pessoas... Inclusive, Moisés, né, aproveitar, não é seu caso na Baiana, mas é o caso de algumas públicas, acho que a gente teve até alteração muito significativa aqui na UFRB, que era a questão do acesso ao curso de medicina por meio do bem de saúde, né, que gerava essa hipercompetição, né, e afetava muito a vida das pessoas. O bem de saúde, assim, faço até um apelo para vocês. Se vocês quiserem entrar no curso de medicina através do bem de saúde, tenham em mente saúde mental e estejam estáveis com você consigo mesmos antes de entrar ao curso. Por quê? Porque é um curso que, por exemplo, a média para se passar em medicina é 9,7. Para se conseguir 9,7 numa federal, não é fácil. Então, tudo isso gera problemas que, por exemplo, tem alguns remédios que as pessoas usam para, sei lá, tem uma prova muito importante que eu vou fazer, eu tô tremendo, tô com dor de cabeça, tô com o coração acelerado, eu vou usar um remédio para melhorar isso. Aí a pessoa pega e usa, por exemplo, um beta-bloqueador para melhorar. Ah, eu não tô conseguindo ficar acordado para estudar até de madrugada.
Isso, gente, é uma reação do seu corpo. Se você não está conseguindo ficar acordado para estar de madrugada, durma. É seu corpo falando, não estou aguentando mais, estou exausto. Durma. Aí a pessoa faz o quê? Ah, eu conheço medicamento, Ritalina, que se eu tomar, eu fico acordada de madrugada para estudar. Aí a pessoa vai, toma Ritalina para ficar acordada de madrugada. Não fala esse nome alto, que tem gente aí ouvindo. O quê? Vou falar medicamento Não fala esse nome alto, tem gente ouvindo. Nem incentivar, não vou nem incentivar. Pronto, medicamento X. Toma medicamento X para ficar acordado. Ah, agora eu quero dormir, mas eu quero dormir assim, bem tranquilo. Eu não quero acordar, eu não quero ficar preocupado, eu não quero ter insônia. Ah, eu vou tomar medicamento Y para dormir. Então, veja, você começa a ter, através dos seus problemas que não foram resolvidos, de ansiedade, de competição, de querer ser o melhor, de querer ter as melhores notas, de ser o médico perfeito, você começa a atividades simples do seu dia a dia, que são atividades que, evolutivamente, assim, tipo, há séculos atrás, há milênios atrás, todo mundo dormia, né? Todo mundo ficava acordado. Isso é uma atividade bem básica. Você começa a depender de atividades tão básicas, tão singulares para a humanidade, de um remédio. Um remédio para ficar acordado, um remédio para dormir, um remédio para não tremer, um remédio para não ter dor de cabeça. E aí que começa a automedicação e você começa a entrar nesse ciclo sem fim. Isso, alguém pergunta aí no chat, né? Vitor pergunta se pode causar dependência química. Com certeza pode causar dependência química. O termo seria esse mesmo? O quê? O termo seria esse mesmo, dependência química? Seria dependência química mesmo, porque a gente está acostumado a ver dependência química em relação a álcool, em relação a alguma droga, outra droga. Mas assim, o que é que se tem hoje mais atual em relação a drogas? Drogas são um conjunto de coisas que vão causar uma alteração no seu organismo. Então, muita gente, inclusive, que é muito estudada, por exemplo, eu tenho uma professora na faculdade que considera café uma droga. E eu acho que é uma droga? Sim. Causa vício? Causa. Açúcar é uma droga? Sim. Causa vício? Também. Álcool é uma droga? É. Tabaco é uma droga? Sim. Então tá certo eu chamar dependência química em relação ao uso de medicamentos? Tá. Porque medicamentos você vai enquadrar nessa classe de drogas. Agora, isso pode ser feito tanto para o bem quanto para o mal. Eu posso ter medicamentos que vão super ajudar a situação de enfermo e tal. Todos os medicamentos que eu citei, esse X, Y, que eu não vou repetir o nome, eles servem para alguma coisa e foram criados pensando em um paciente para melhorar a vida de um paciente. Só que aí eles estão sendo usados para outras finalidades, né? E aí que surgem os problemas. Então tá certo para dependência química, sim. Pronto. Eu acho também, Moisés, que é interessante a gente falar de como a facilidade de acesso a esses medicamentos, ele pode gerar esses perigos, porque uma vez que eles estão muito disponíveis, qualquer pessoa se sente no direito de comprar, adquirir, fazer uso, e muitas vezes a própria internet facilita isso por meio das buscas em relação aos medicamentos. Acho que a gente já teve um avanço grande, que eu achei muito legal, falando, né, pesquisando sobre o tema. Como eu disse, é um tema que eu gosto muito, pessoalmente, já escrevi alguns textos sobre. A questão da automedicação, hoje, o próprio hospital Albert Einstein, em parceria com o Google, ele agora, quando você faz pesquisas relacionadas a medicamento, ele disponibiliza alguns cards falando sobre sintomas, falando sobre a necessidade de consultar um médico para tomar um medicamento, sobre principais diferenças entre um elemento que você coloca e outro elemento, para não ficar aquela coisa, né? Estou com dor de barriga, você está com câncer. Exatamente. Eu já tive uma aula, inclusive, sobre isso também, que o nome que tem dado, acho que na mídia de maneira geral, é Dr. Google. O paciente chega, pesquisa os sintomas na internet, estou com dor de cabeça, estou com isso, estou com aquilo, e já chega no consultório com diagnóstico. Doutor, eu tenho isso, me passe isso, isso e isso. Só que aí você fica, será que você tem isso mesmo? Porque uma coisa é você escrever os sintomas lá no Google, e o Google te dá um diagnóstico, mas qual foi a fonte desse diagnóstico? Que site foi que você achou que você tem essa doença? E essa parceria que eu também vi é muito interessante, por quê? Porque o Hospital Albert Einstein, para quem não sabe, é o principal, ou um dos principais, hospitais do país, e nele a gente tem, assim, médicos super renomados e tal, e essa parceria com o Google faz com que, pelo menos, quando você pesquise lá, você tenha a primeira informação, porque a primeira informação que aparece logo no topo da busca, uma informação de segurança.
assim, pode não ser o diagnóstico correto, mas é uma informação que vai trazer, pelo menos para a gente, assim, uma certa segurança no sentido de pessoas especializadas que realmente entendem do tema, entendem do que estão falando, escreveram aquilo ali. Então, a pessoa que procurar vai ter uma busca, pelo menos que não vai ter fake news, que não vai ter mentira, que não vai ter exageros. Mas ainda acontece muito do paciente pesquisar, sei lá, tô com obstipação, que é quando você não consegue ir ao banheiro por algum tempo. Ai, meu Deus, tô com câncer, sabe? Porque, assim, gente, um sintoma não é um diagnóstico. Um sintoma é uma coisa que, a partir de várias outras coisas, o médico vai pesquisar e vai dar o diagnóstico, vai dar, olha, você tem isso. Mas, por exemplo, tem 1000 doenças que cursam com febre. A pessoa tem febre, mas essa febre pode significar 1000 coisas. Então, assim, isso é muito variado, sabe? Por isso que tem que tomar esse cuidado mesmo. Isso. Pablo comenta aqui, né? Eu acho que é um comentário legal, inclusive, de você fazer sobre a questão dos avanços relacionados à cloroquina, que fez com que muita gente fosse até as farmácias e adquirisse o medicamento, faltando, inclusive, para aquelas pessoas que de fato fazem uso de maneira adequada, né? E aí a gente percebe como o brasileiro ele é influenciado por diversos meios a adquirir produtos desse tipo. Tem até um slide sobre isso, vou colocar aqui. Esse assunto, Pro, de automedicação, acho que ele está muito em alta, talvez não apareça no Enem e tal, né? Porque ele é feito pelo MEC, mas em outras provas de vestibular, talvez ele apareça nesse ano, justamente por causa dessa questão da cloroquina. O que aconteceu com cloroquina? Bem, toda medicação, ela tem que passar por todo um estudo, ou seja, testar a medicação em várias populações, diversas vezes, para ver se essa medicação, ela tem ou não tem algum efeito. Porque imagine que louco seria você ter uma doença e aí o médico pegar uma pílula qualquer e te dar. Tipo, ia ser uma agonia, né? Ninguém ia ser curado, todo mundo ia ficar maluco. Então, para isso que servem as pesquisas. O que as pesquisas têm dito sobre a cloroquina? Bem, não tem evidências de que a cloroquina funcione. Isso é uma fala que, assim, foi repetida depois de vários alardes que eu vou comentando daqui a pouco sobre. Mas a gente tem que ter cuidado que, quando eu falo não tem evidências, não quer dizer que eu fale, eu não quero que tenha, eu não quero que funcione. Todo mundo quer que ache que tem um remédio que cure o coronavírus. Isso é meio claro. Mas, assim, o primeiro ponto é a questão da mídia, como a Pro citou muito bem, nesse aspecto. A mídia fez um papel que eu diria que foi até perverso para a população que não tem acesso às informações de forma clara. Por quê? Porque ela falou medicamento em estudo francês diminui o clearance viral, que alguns falaram, que no caso é a quantidade de vírus que tem no corpo. Diminui a quantidade de vírus que tem no corpo. Bem, para uma pessoa leiga no assunto, ela vai falar, poxa, um estudo francês, quer dizer, um estudo bom, francês, da França, país desenvolvido, a Europa, tá ótimo, pronto. Um estudo francês viu que diminui a quantidade de vírus que tem no corpo. Perfeito, vou usar esse medicamento. E aí todo mundo foi para as farmácias, comparam cloroquina, e muitos se automedicaram, ou seja, pegaram os remédios lá e se automedicaram. Mas, gente, isso é a população leiga. A população que tem um mínimo de instrução médica, no caso, por exemplo, os alunos de medicina, os médicos, o que é que eu fiz quando vi essa notícia? Eu vi essa notícia e fiz assim, ok, um estudo francês. Vamos ler o estudo francês. Li o estudo francês. Quando eu li o estudo francês, eu encontrei vários erros metodológicos que, assim, impossibilitam que eu use isso na minha vida, na minha prática clínica. Não tem como. Tem algumas coisas que até você pode aceitar. Mas naquele estudo ali, gente, teve pacientes que saíram no meio do estudo, teve pacientes que eles não consideraram. Enfim, foi uma confusão aquele estudo. Basicamente, esse estudo que saiu na mídia, que foi divulgado, foi um estudo que eu li. Então, eu posso falar porque eu li, assim, o estudo. E eu vi que é basicamente o oposto de um estudo bom. Isso foi divulgado na mídia amplamente e levou essa corrida às farmácias. Então, o que aconteceu? As pessoas se automedicaram. Isso já é um problema muito grande. Por quê? Imagine, digamos, é um remédio com pouco efeito colateral, praticamente não dá nada, mas é pouco efeito colateral, tipo 1% de pacientes tem isso. Só que, gente, 1% de, sei lá, 1000, digamos, que usavam, é quanto? E 1% de 1 milhão é quanto? Então, a gente vai pegar essas pessoas que vão sofrer efeitos colaterais de medicamento e algumas delas talvez precisem ir para onde? Para o SUS. E vai sobrecarregar ainda mais um sistema que já está sobrecarregado. E, além disso, que é uma coisa que eu gostaria de passar, é a questão de dinheiro. Tudo custa alguma coisa. O medicamento não é de graça. Então, quando a gente fala,
quando a gente vê, por exemplo, fala do presidente de, eu mandei o exército produzir mais cloroquina e tal, para conseguir abarcar a população que precisa. Beleza, mas é um remédio que não tem uma eficácia comprovada. Então, eu estou gastando dinheiro para produzir um medicamento que eu não sei se vai resolver alguma coisa, eu estou deixando de gastar dinheiro com uma coisa que vai ser resolvida, que é o quê? Comprar respirador, comprar máscara, comprar luva para proteger para o profissional de saúde. Então, assim, é um problema muito grande esse da cloroquina, foi um debate muito grande na comunidade médica, porque não tem evidência, a gente não sabe se funciona ou não. E, pelo visto, não funciona. Saíram uns artigos depois aí que eu tô meio cético com relação a isso. Todo elemento que é novo precisa desse processo de estudo para que ele possa ser, de fato, viabilizado como possível ou não de ser usado. Justamente porque, até mesmo nas plantas medicinais, que hoje a gente pode chamar de plantas medicinais, até mesmo elas, em grandes quantidades, elas causam problemas e também podem ser vistas como um processo de automedicação. O uso lá de uma planta para dor de cabeça ou para dor de barriga, pode acabar acarretando em outros problemas, e também sendo visto aí como este processo. Tem um caso mesmo de uma enfermeira que ela tinha algum grau de insuficiência hepática, e aí tomou essas plantas medicinais e acabou vindo falecer por causa disso. É um caso raro, mas aconteceu aqui em Salvador. Assim, as pessoas tomam de maneira aleatória e, assim, também, acho que já entra em uma outra esfera da automedicação, que não para a doença, mas para outras realidades, como a do emagrecimento, que usa bastante essa vertente baseada nas questões de chás e de produções de infusão, né? Esse assunto é muito legal, porque, assim, você vai ter 1 milhão de milhões de textos, porque, assim, você pode pegar a automedicação e trazer no contexto da comunidade médica, dos profissionais de saúde, que eu já falei, que é toda essa pressão que tem, então ele usa essa medicação para meio que, tipo, se esvair dessa pressão, conseguir estudar, conseguir dar conta. Você pode trazer essa automedicação no estilo da população leiga, que a gente também já comentou, que é, tal medicamento serve para isso. Vê na internet, pronto, canela ajuda o sistema imune, sei lá. E aí começa a tomar canela, ou sei lá, uma grávida. Isso é muito importante na comunidade de pacientes grávidas, porque assim, algumas grávidas pegam, estou sentindo tal coisa, não vou tomar medicamento, mas vou tomar um chá. Tem chás que são abortivos, gente. Então, assim, sabe, é tudo muito intrincado, e essa questão da automedicação, tem milhões de formas de você abordar isso no seu texto. É assim, você vai precisar selecionar. O que eu acho legal desse tema é justamente isso. Você consegue fazer link com muitas outras áreas do conhecimento. Se você pegar ao longo da história, você encontra a automedicação. Se você observar, desde a pessoa que quer lá manter uma boa forma, você consegue falar de automedicação. Pessoas que não querem tomar medicamentos, mas que também se automedicam fazendo outras coisas, como se estivessem tomando substâncias dadas como naturais. E a gente ainda pode falar da influência midiática, né? Eu achei legal aqui esse infográfico também que mostra de onde vem a influência para que a gente possa consumir medicamentos. Uma das influências muito grande, que eu acho que está bastante relacionada a uma vertente que a gente não puxou ainda, que é a vertente capitalista das farmácias, da venda do medicamento, da produção do medicamento, das indústrias farmacêuticas como um todo, e aí o dado é bem grande, né? 48% da população vai tomar o medicamento devido aí ao balconista da farmácia, não é nem ao farmacêutico, é ao balconista da farmácia. E muitas vezes, principalmente a gente que mora aqui em cidades de interior, que qualificação tem esse balconista para estar oferecendo um medicamento? E aí, Moisés, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Essa prescrição. Então, tem alguns medicamentos, a maioria deles, assim, por exemplo, antibiótico e tal, e vários outros, né, que são prescrição exclusivamente médica. O que quer dizer isso? Quer dizer que para eu conseguir esse medicamento, eu preciso do carimbo de um médico falando que eu preciso desse medicamento. E aí já entra um problema aqui. Farmácias, principalmente assim do interior e tal, para lucrar, fazem o quê? Não tenho esse negócio, mas o paciente quer. Aí você pega e vende. Tá. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o Conselho de Farmácias, Federal de Farmácias, né? Ele fala que os farmacêuticos eles podem passar medicamentos, contanto que esses medicamentos não precisem de aprovação médica. Então, por exemplo, medicamento para diarreia, medicamento para dor de cabeça, medicamento para febre, essas coisas mais levinhas que a gente pode considerar, o farmacêutico ele pode indicar, como, sei lá,
uma pessoa que tenha um conhecimento sobre também pode indicar, porque são medicamentos que não precisam de prescrição médica. Mas o que acontece? Isso é o farmacêutico, que pode indicar esses medicamentos bem leves. Só que a gente tem situações de que o balconista da farmácia indica, passa e aprova a venda de medicamentos que precisam de uma prescrição médica. Medicamentos, inclusive, que podem causar dano não só para o paciente, como também para a comunidade como um todo. Um grande exemplo, os antibióticos. Gente, os antibióticos, eles estão num problema tão grande na comunidade médica, que existem congressos, simpósios que falam somente sobre como uma bactéria resiste ao antibiótico. É se falado, inclusive, assim, que daqui a algumas décadas, talvez menos, a gente viva uma era pré-antibiótico. Por quê? As pessoas estão usando tanto antibiótico que as bactérias estão começando a matando as bactérias, aquela parte de seleção natural, né, que a gente já viu com os professores de biologia. Então, as fracas a esse antibiótico morrem, as resistentes se perpetuam e aí se espalham para a comunidade. Então, essa questão dos antibióticos mesmo é uma coisa muito importante para isso, de vender sem receita. Ou até médico mesmo que prescreve sem indicação absoluta para e acaba fazendo o paciente tomar uma coisa que não precisa. E só voltando também a falar disso do capitalismo que a professora falou, as indústrias farmacêuticas, assim como as farmácias, a gente tem que ter a ideia de que elas querem lucrar, certo? Elas querem o lucro. O que elas precisam mesmo é de dinheiro. Então, para vocês terem noção como até que ponto isso chegou, tem algumas pesquisas que são feitas com com dinheiro das indústrias farmacêuticas, que meio que o pesquisador, ele mexe na pesquisa para que esse medicamento tenha um resultado positivo. Por exemplo, a hidroxicloroquina, trazendo aqui de novo, as ações da indústria farmacêutica que produz principalmente a hidroxicloroquina subiram exorbitantemente depois que Bolsonaro falou que ia aumentar a produção e que Trump também acabou falando que o remédio serve para o coronavírus. As ações aumentaram. Se as ações aumentaram, teve muita gente que ganhou dinheiro com isso, com essa fake news. Então, a gente tem que pensar no remédio na saúde, infelizmente, como um produto. E tem essas relações, né? Isso aí. E essa questão de farmácias venderem sem ter a organização adequada da venda desse medicamento. No interior isso é muito fácil, isso fica muito acessível, faz com que haja também um aumento desse consumo, esse consumo desordenado. Você falou aí da questão dos antibióticos, eu estava lendo sobre se a gente não tivesse vivenciado agora essa pandemia, possivelmente a gente estaria em discussões ainda maiores sobre a questão dos antibióticos, justamente porque eles vêm ganhando muito espaço e gerando situações problemáticas, e aí a gente tem um dos elementos que são as superbactérias, né, a resistência dos vírus aos medicamentos, e também como isso pode estar diretamente relacionado com uma outra questão, que é a ausência de pessoas que se vacinam e que acabam sendo afetadas por essas pessoas que tomam o remédio de maneira exagerada, né? E esse impacto dessa campanha anti-vacina que a gente vivencia pode estar também gerando um outro problema futuramente que vai fazer com que esses procedimentos de uso de medicamentos sejam afetados. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Caio pergunta aí que fala que é por conta disso que muitas indústrias farmacêuticas, muitas doenças ainda não são curadas. Eu falei sobre isso com o Endrigo, um aulão em que a gente falava sobre agora a corrida humanitária em todo o mundo para produzir um medicamento que esteja aí relacionado ao coronavírus e o quanto isso seria de interesse, né? E Endrigo falava que a gente acaba muitas vezes julgando mal a indústria farmacêutica por essa questão, mas que ela tem uma relevância muito grande, porque, na verdade, a gente pensa só no produto final, né, Moisés? No medicamento embaladinho lá que a gente vai comprar na farmácia, mas a gente não pensa no todo o processo que leva, no tempo, no desgaste, e até também nas questões econômicas que envolvem a descoberta e, de fato, a validação de um medicamento que sirva para ser levado posteriormente às farmácias. É importante destacar, gente, que acho que quase nenhum assunto assim do mundo a gente pode falar de uma coisa paradoxal. Sim, não. Tem muita coisa aí no meio. Por exemplo, teve uma pesquisa que eu vi que foi muito interessante que eles fizeram, que a maioria da população achava que a indústria farmacêutica era pior para a humanidade do que a indústria bélica.
Então, estava a indústria farmacêutica e logo depois a indústria bélica. Tem muita questão de teoria conspiratória e tal, e tal, e tal. O fato, assim, gente, é que a indústria farmacêutica, ela lucra muito, lucra bilhões de dólares com isso, trilhões anualmente, com a venda de remédio, só que sem ela, a gente também não ia ter os remédios para curar as doenças que a gente tem. Então, é mais questão da gente balancear esses aspectos. Não vendo a indústria farmacêutica como algo horrível, péssimo, porque ela também fomenta muita pesquisa e pesquisa de qualidade, viu? A iniciativa privada tem surgido muito aí, quando a pública não está conseguindo dar conta, financiando a formação de pesquisa. É isso aí. Eu mudei aqui, Moisés, o slide falando um pouquinho sobre os remédios que são mais consumidos nesse processo aí de automedicação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre reações alérgicas, intoxicação. Eu vi que no mundo inteiro 200 mil pessoas morrem devido à intoxicação por ano. É um número bem alarmante. Vamos lá, vou seguir a ordenzinha do infográfico. O primeiro tá analgésico, gente, nos Estados Unidos. É porque não é realidade do Brasil ainda. Mas nos Estados Unidos as farmácias são como se fossem supermercados. A galera tem lá medicamento, mas também tem shampoo, mas também tem comida, mas também tem alguma coisa assim. E os analgésicos nos Estados Unidos, eles são vendidos em potes, de tipo assim, 300, 400 pílulas. Em potes, sem prescrição médica, tá? Aqui no Brasil a gente não tá nessa realidade ainda, só que os analgésicos ainda são, assim, muito vendidos. E às vezes o paciente está sentindo, sei lá, uma dorzinha de cabeça leve, consegue passar sem, mas toma um analgésico. Esse é uma grande questão mesmo, por isso que eles aparecem aqui em 48%. Os Estados Unidos mesmo é grande consumidor de analgésico. Anti-inflamatório, 20%. Anti-inflamatório, tem dois tipos, duas classes de anti-inflamatório. Tem anti-inflamatório que eu não vou falar o nome e tal, para não dificultar um pouco a linguagem, mas tem anti-inflamatório mais tranquilinho e anti-inflamatório mais pesadinho. A gente pode dizer assim. Tem gente que está usando, por exemplo, uma classe de anti-inflamatório que é bem pesadinha, que é a prednisolona, para tratar, sei lá, um cortezinho, uma coisa bem boba. Gente, anti-inflamatório tem efeito colateral, e falando sobre a parte dos efeitos colaterais, de intoxicação, que a Pro está falando, o que acontece na intoxicação? Primeiro, a pessoa pode ter alergia ao medicamento. Como assim? Tá tomando um anti-inflamatório, se coça todo, se incha todo, precisa ir para o hospital. Essa é a questão da intoxicação. E a outra, que também acontece muito, são os efeitos colaterais. Por exemplo, tem muita gente aí que está usando anti-inflamatório seguido, e acaba, depois do anti-inflamatório, tendo uma doença renal, tendo uma úlcera no estômago, porque anti-inflamatório tem esses efeitos colaterais, só que isso não é divulgado. A galera acha, não, eu vou tomar um anti-inflamatório aqui, beleza. Não é assim que a banda toca. Todo remédio que você toma tem um efeito positivo e um efeito ruim. Alguns têm mais efeito positivo, beleza. Mas, se você ficar tomando sempre, uma população muito grande, tomar anti-inflamatório, como acontece aí aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente vai ter, como está tendo, um aumento da incidência desses efeitos colaterais. Não só de intoxicação, mas também de doença renal, que anti-inflamatório dá, doença gástrica, que anti-inflamatório dá. Entendeu? Então, assim, esses anti-inflamatórios também são uma coisa bem problemática. Fora, Moisés, eu acho que a gente assim, tem que também ressaltar o fato do brasileiro ele não ter uma habilidade de ler a bula. Pelo contrário, ele é imediatista. Então, ele pergunta lá qual é o efeito que tem e pronto. Ele quer saber só de como ele vai resolver o problema dele, mas não se preocupa com os efeitos colaterais que podem estar associados. E a ausência de frequência ao médico faz com que muita gente nem saiba o que tenha e se pode sofrer com algum efeito colateral, justamente porque não investiga geralmente as suas doenças, né? O brasileiro só vai no médico em último caso quando tá morrendo. Uhum. E aí, por exemplo, a gente tem aqui, eu tive uma paciente uma vez que ela tava com uma dor de garganta. E aí ela tomou um anti-inflamatório, esse prednisolona, que é fortinho. E aí, beleza, o remédio tá certo. Quem indicou foi a vizinha. A vizinha falou, não, toma isso que vai funcionar. Beleza. Aí essa tomou essa prednisolona. Ela tomou por 2 dias, ou foi um, e parou de tomar, porque ela achou que o remédio não funcionou. Sendo que você deve tomar por 7 dias esse medicamento. Então, olha o problema da automedicação. Às vezes você até acerta o remédio, mas e acertar a dose? E o tempo que você está usando? E a quantidade de vezes que você usa? O brasileiro, como a senhora disse, é muito imediatista. Quer tomar uma pílula e quer se ver livre. As coisas não acontecem assim, tem que ter um processo. E aí, agora falando desses antibióticos que a gente já comentou sobre,
e os ansiolíticos, que são a tarja preta. Isso aqui a gente vai ver muito na população de saúde, de medicina e tal. Que acho que alguém até perguntou, eu não lembro quem, que falou sobre esses medicamentos para depressão. Pois é, tem muita gente tomando medicamento para depressão, tomando medicamento tarja preta, sem a prescrição médica adequada. Tem paciente que chega para a gente e fala, não, estou tomando medicamento X para dormir, mas eu tomo tipo uma vez por dia, só antes de dormir. Ou outros que já chegam e falam, não, estou tomando medicamento X, antes eu só tomava de vez em quando. Agora eu tomava uma vez por dia. Agora eu estou tomando 2 comprimidos por dia. E uma coisa muito importante desses ansiolíticos é a taxa de dependência, que é bem alta. Então, por exemplo, tem gente que toma medicamento para depressão, para dormir, sei lá, alguma coisa, sem prescrição médica, e aí começa a ficar viciado. Quando você tira o medicamento, ele tem dor de cabeça, ele tem febre, ele tem náusea, ele tem vômito, ele tem insônia, ele não consegue dormir, ele fica ansioso. Por quê? Porque ele já está dependente daquilo. Então, não é uma dependência química. Vocês conseguem perceber? Olha a quantidade de sintomas que esse paciente tem. É uma área também que acaba crescendo dentro do ramo da medicina, que é essa utilização de elementos mais naturais ou de elementos como exercício físico, atividades que possam contrabalancear o uso desses medicamentos, justamente por isso, né? Uhum. Jaque. Sim. Então, um exemplo muito claro sobre isso, principalmente aqui no Brasil, que tem a maior taxa de uso, são os anticoncepcionais, não é isso? Como é o nome do rapaz? Ele pode falar um pouco sobre? Moisés. Moisés. Isso. Aí é contigo, Moisés. Então, os anticoncepcionais, eles são realmente um problema, por quê? Primeiro porque a maior parte da população não tem um conhecimento sobre como usar o anticoncepcional. Tem esse problema. E também anticoncepcional, gente, tem marcas de anticoncepcionais. Então, tem um anticoncepcional que você precisa tomar assim, parar um pouquinho e voltar, ou que você não para, ou que tem algumas especificidades que o médico vai saber, mas que o paciente tomando não vai saber. Então, às vezes, a paciente toma pensando que ela tá, não vou ficar grávida porque estou tomando anticoncepcional, só que você está tomando errado. Tem paciente, por exemplo, que eu já vi história de colegas médicos e tal, que falavam assim, a paciente chegou no consultório falando que tomava anticoncepcional porque não queria ficar grávida, mas tomava uma vez por semana, uma vez a cada 3 dias. Eu já vi histórias assim, são histórias reais. Por quê? Porque a pessoa comprou um anticoncepcional, não sabia como tomava, e foi tomando lá e tal, não foi procurar o médico. E sem contar de efeito colateral. Que anticoncepcional... Eita! Jesus! Anticoncepcional tem efeito colateral, né? Vocês, mulheres, sabem muito bem dos efeitos colaterais que isso podem ter. E, além disso, também, tem a questão de interação medicamentosa. Tem anticoncepcionais que, se você tomar com outra medicação, essa outra medicação pode anular o efeito do anticoncepcional. Olha o problema disso. Então, a gente precisa fazer o acompanhamento médico. Destaques, né, Moisés, do processo da automedicação, que é a questão dessa alteração medicamentosa que pode ocorrer devido ao uso de um medicamento se você não informa ao médico que você está utilizando um outro medicamento. Uhum. Isso acontece muito em emergência hospitalar. Que o paciente, por exemplo, o paciente idosinho e tal, aí ele está usando um medicamento específico que ele não quer falar sobre o medicamento, ele tem vergonha de falar. E aquele aí azulzinho? O quê? Aquele azulzinho? Aquele mesmo, aquele azulzinho. Ele está tomando medicamento, está com vergonha de falar para o médico que tomou esse medicamento, aí o médico vai e passa outro medicamento. Aí tem interação medicamentosa, o paciente desmaia porque está hipotenso, está com a pressão baixa. Por quê? Porque não avisou que estava tomando esse medicamento. Então, tem esse problema de interação medicamentosa também. Ok. Tem um último elemento aqui, né? A gente... aula com informação é sempre muito boa, porque a gente acaba avançando, falando aí sobre uma série de outros assuntos também, isso é muito bom, mas a gente tem um horáriozinho a cumprir. Eu vou mudar aqui o slide, porque eu acho que esse aqui é um perfil bem legal em relação à diferença entre homens e mulheres, e também em relação à idade, Moisés. Você pode dar uma olhadinha aí para comentar? Vou aproveitar enquanto você dá uma olhadinha no infográfico e falar sobre aqui, né, a charge. É bem comum que nos textos de redação, os textos de apoio, eles tragam, dentre os elementos de
os textos motivadores, haja aí uma referência a um texto subjetivo, que pode ser uma charge, um quadrinho, uma tirinha. Aqui eu achei uma que é bem legal, né? Que mostra um dado alarmante: os 76,4% dos brasileiros se automedicarem, e o farmacêutico ali pergunta a respeito de ser muitos medicamentos e como que se deve fazer esse procedimento de tomar, e é meio isso mesmo, né? Goela abaixo e bota nas mãos de Deus e ora para que a doença acabe logo e pare de tomar medicamento. Uhum. Deu uma olhada aqui no infográfico, achei ele muito interessante. A diferença entre homens e mulheres não é tão grande assim, não é tão expressiva, mas tem uma coisa importante que é idade, escolaridade e renda. São coisas bem importantes. Idade, por exemplo, é o esperado, né? Um paciente assim, mais jovem, pessoa mais jovem, tal, se automedica, mas à medida que vai avançando com a idade, por exemplo, mais de 65 anos evita a automedicação, porque já tem outros problemas, outras comorbidades, já vai mais ao médico por causa da idade e tal, já diminui essa taxa. Mas é uma taxa bem expressiva para mais de 65 anos, né? 52% é algo bem importante. Porque esses pacientes mais idosinhos, a gente tem que ter cuidado a mais. Porque já estão com um problema em outras partes do corpo. Colocando medicamento, talvez desencadeie esse problema que estava meio que dormindo, né? Eu acho, Moisés, que a gente não falou ainda, mas um ponto-chave nessa questão da automedicação ser um problema e talvez bastante relacionado à questão dos idosos é também o nosso sistema de saúde, que não comporta um atendimento a todo mundo, e principalmente entre os jovens isso vai acontecer porque o jovem e seu imediatismo não quer ir num posto de saúde, esperar ser atendido, receber um diagnóstico e ir numa farmácia. Para ele é muito mais rápido, muito mais eficaz fazer esse processo de automedicação, sem muitas vezes levar em consideração o que pode vir a ocorrer futuramente. No caso dos idosos, eu acredito que a renovação de receita seja aí um dos elementos que leve a essa automedicação. Às vezes pensa, poxa, eu vou ter que me deslocar, vou ter que esperar, vou ter que ir numa fila, só para renovar uma receita, posso continuar tomando o mesmo medicamento, e vai lá, e às vezes até o próprio farmacêutico que atende com frequência, vende sem considerar essa receita. Isso que a Pro falou é muito importante, gente, porque assim, como eu disse, pacientes mais velhinhos, a gente precisa ter um cuidado maior. Então, os pacientes, quando eles voltam para pedir receita novamente, é feita uma reavaliação do paciente. Às vezes o medicamento que antes estava funcionando não está mais funcionando. Medicamentos que antes controlava a pressão, controlava o açúcar no sangue, não controla mais. A gente tem que mudar o medicamento, colocar mais um, trocar, aumentar a dose. Então, assim, essa automedicação aí nessa taxa é um problema bem grande mesmo, como a Pro falou. E essa questão do SUS, a gente está vendo agora, né, essa questão de superlotação e tal, mas o SUS sempre foi superlotado, tá? Sempre demorou para conseguir uma consulta. Não é de agora que você demora para conseguir atendimento, que um paciente, a gente pede, por exemplo, na faculdade, isso é muito, muito marcante, assim. A gente tem meio que se virar nos 30, a gente tem que atender o setor privado e o setor público. São duas coisas meio que diferentes, dois mundos opostos. Medicações opostas, por exemplo, no setor do SUS, às vezes a gente pede mais exames ou faz mais coisas, porque a gente sabe que esse paciente não vai voltar com a mesma velocidade. Então, tem essa questão. Porque muitas vezes a gente pensa, automedicação, o paciente ele não quer ir ao médico, às vezes ele não pode ir ao médico, ele não está conseguindo vaga para ir ao médico. O posto que ele estava não tem mais médico. Então, tem que levar todas as considerações socioculturais também em conta. Essa parte da escolaridade eu achei muito massa, porque assim, a gente pensa, ensino superior vai, com certeza, ser menor do que o ensino fundamental, mas não, é muito maior. Por quê? Porque a gente vê isso não só na questão de saúde, né, Pro, mas em relação a várias outras coisas, que quem tem mais escolaridade, às vezes acha que sabe de tudo, que não tem essa dependência tão grande assim ao médico. É autossuficiente. Isso é muito marcante no consultório, gente. Quando você atende um paciente que tem um ensino fundamental incompleto e tal, ele é muito mais afável com o que você fala. Como assim? Se você fala uma coisa, ele entende aquilo ali na medida que ele consegue, e ele normalmente segue o que você está dizendo, se você explicar certinho e tal. Por quê? Porque ele não tem um grau de claridade muito grande. Então, ele não duvida, tipo, será que é essa medicação mesmo? Será que é isso mesmo? Ele normalmente segue o que o médico passou. Às vezes não, por N questões. Mas um paciente com um grau de claridade maior, ele já pega e fica pensando, nossa, eu tô sentindo essa dor, o medicamento passou, o médico passou esse medicamento, levinho, não tem nada. Não, vou pedir para o farmacêutico trocar, aumentar a medicação.
eu vou fazer outra coisa. Ah, não, minha vizinha disse que esse medicamento é ótimo, vou tomar. Então, isso é uma coisa também importante na questão do ensino superior e na alta renda também. O grupo que se mais automedica é quem? Ensino superior e alta renda. Até porque, em uma questão social também, né, Pro? A gente tem que pessoas que têm um grau de escolaridade menor, que têm uma renda menor, elas acabam, muitas vezes, se esquivando do uso de medicação para usar um chá ou para, não, deixa essa dor de cabeça aí, vou ficar com essa dor de cabeça, vai passar naturalmente. Convive com ela. E enquanto essa outra não, que é o imediatismo de se curar logo, de ficar bom. Eu também achei muito interessante essa parte da escolaridade, é um dado que eu já tinha visto em outras redações, falando a respeito, e é justamente nisso que você fala, há uma resistência maior quando a pessoa tem mais conhecimento em aceitar uma orientação que vem de um outro indivíduo, né? Isso em vários aspectos, não apenas em relação aos medicamentos, a gente vê também em outros aspectos da vida, da convivência, mas em relação aos medicamentos também é um dado que chama atenção. Moisés, eu queria só que tu falasse um pouquinho, rapidamente, não foi preparado no script, eu não te mandei isso, mas eu acho que você sabe comentar a respeito, que é uma dúvida que algumas pessoas podem ter aqui, volta e meia também perguntam quando a gente está trabalhando com automedicação, que é a questão dos remédios genéricos, tá? A diferença dos remédios e por que alguns médicos não receitam medicamentos genéricos, não sei se você já teve aula sobre isso, mas o que é que você pode falar a respeito? E já dizer aí que nosso horário extrapolou um pouquinho, mas a conversa está tão boa aqui. Vamos esperar terminar um pouquinho aqui esse comentário para que eu libere vocês, galera. Pronto. Vou tentar falar resumidamente. Então, qual é a grande questão dos genéricos? Digamos, eu estou fazendo pesquisa e descobri um remédio novo, certo? Aí, fiz toda a pesquisa, foi comprovado que esse remédio é eficaz para uma doença. Beleza. Por mais ou menos 10 anos, esse remédio só pode ser produzido por minha indústria farmacêutica. Só eu posso produzir. Porque é como se esse remédio fosse meu. Eu descobri esse remédio é meu, só eu produzo e eu disponibilizo. Então, a gente não tem genérico desse medicamento. Tem alguns medicamentos que não tem genérico. Por quê? Esse prazo de 10 anos, normalmente, ainda não foi vencido. Então, o medicamento, ele só é produzido por uma indústria farmacêutica e só ela pode fazer aquilo ali. Depois de 10 anos, esse prazo meio que se rompe. Então, é disponibilizado para as indústrias farmacêuticas os princípios ativos desse medicamento. Então, esse medicamento é feito de quê? Disso. Isso abre as portas para outras indústrias fazerem esse mesmo medicamento com as mesmas coisas e disponibilizar de uma forma mais barata. Por que de uma forma mais barata? Porque essa indústria farmacêutica ela não teve todo o custo da pesquisa, que é muito cara, para se conseguir fazer o medicamento. Ela só pegou lá a receitinha de bolo pronta e fez. Então, acaba sendo muito mais barato. Só que vai entrar com medicamento genérico. E esse medicamento genérico, ele passa por algumas averiguações de controle de qualidade e tal. Isso aí é medicamento genérico. Só que tem uma coisa que normalmente a galera confunde, que é medicamento similar. É diferente. Medicamento genérico é eu pegar uma receitinha de bolo já pronta, que venceu, disponibilizar na receitinha de bolo, eu pego a receita de bolo e faço exatamente como tá ali. E depois testo, para ver se tá bom. Beleza? Pronto. Isso é o genérico. Agora tem o outro cenário, que é esse que eu falei, que é o similar. O similar não é a mesma receita de bolo. É uma receita parecida. É como se eu pegasse, em vez de colocar, sei lá, uma xícara de farinha de trigo, eu boto 2. Em vez de colocar uma colher de açúcar, eu boto 3. Em vez de colocar sal, eu não boto sal. Entendeu? Eu modifico essa receita, mas é uma coisa parecida. Vai dar um bolo, só que não vai dar um bolo igual. Pronto. Então tem esses dois cenários. Normalmente, o que se tem assim, bem geralzão, é o quê? O medicamento genérico, ele é igual ao medicamento que não é genérico, mais caro. Por quê? Porque ele foi a mesma receita de bolo, a mesma coisa, ele passou pelos mesmos testes. Aí tem toda aquela questão que muita gente vê, que é o quê? O laboratório. O laboratório tá um laboratório bom, então eu vou comprar. Esse laboratório eu não conheço, eu evito comprar. Tem um pouco disso na comunidade médica e na comunidade leiga também, né? De laboratórios que são comprovadamente bons e laboratórios que eu não conheço. Beleza. O genérico, ok. Tem alguns médicos que são com o pé atrás, mas assim, não tem evidências. Não tem relato na literatura de que tal genérico, todos os genéricos são melhores ou piores do que o medicamento original. Não tem. Por causa desse processo que eu já falei. Agora, o similar, a gente tem que ter com um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque ele não é igual.
Então, pode ter um probleminha aí nisso tudo. Alguns médicos, eles passam o genérico, mas não passam o similar. Legal, eu não sabia dessa diferença aí. Eu já tinha comentado sobre a questão do genérico com esse meu colega médico também, de por que geralmente o médico ele não indica na receita o genérico, e aí a gente ia chegar à farmácia, o balconista diz, tem tal remédio aqui que é genérico e você pode tomar para substituir, e geralmente é mais barato, e agora sim, ficou muito claro, muito bom, foi ótimo. Acho que é isso, né? Aproveitar e agradecer de novo, Moisés, foi muito bom, tá? Muito bom conversar contigo, com esse outro posicionamento, com esse outro olhar, ver seu amadurecimento também, é muito bom para a gente, a escola como um todo agradece a sua dedicação durante o período de estudo, e que você vai se tornar um ótimo médico, não era nenhuma novidade, não vai ser nenhuma novidade para todos nós, esperamos ver você atuando e fazendo aquilo que, de fato, você escolheu para exercer na vida, e que você tenha muito sucesso com isso, e estaremos aqui sempre de portas abertas para recebê-lo quando quiser, e pós-pandemia fazermos aí um grande encontro com todo mundo, né, e colocar em prática aquilo que a gente faz melhor, que é se confraternizar, comemorar e compartilhar boas experiências. Acho que o principal dessa aula de hoje é isso. Foi uma conversa muito legal, acho que a gente aprendeu muito a respeito, deu para a gente falar sobre muitos aspectos da automedicação, a galera aqui que vai produzir redações sobre isso vai ter um grande repertório para falar, e nada melhor do que a gente falar a partir de experiências, de vivências, isso ajuda muito a tratar o tema com maior credibilidade, com maior veracidade, tá bom? Obrigada, fale aí à vontade, se despeça da galera. Gente, então, primeiro eu queria agradecer a professora pelo convite, foi muito bom estar com vocês, assim, eu adoro falar, acho que vocês perceberam isso. Eu sou uma pessoa que amo falar, fala pelos cotovelos, e principalmente temas que eu gosto, como esse. Então, eu queria agradecer a professora, que foi, assim, uma professora excelente, que me deu várias broncas na redação, mas que com certeza deve dar até hoje, mas, assim, é muito bom voltar agora e revisitar todas essas coisas, essa vivência, assim, esse momento de ansiedade do terceiro ano, do ensino médio, essas coisas. Queria também agradecer a todos os meus professores antigos, que, assim, gente, levo no meu coração, lembro de todos, por incrível que pareça, eu posso não lembrar o nome, mas se eu ver, eu sei quem é. Do ensino médio, eu lembro de todos. A equipe do meu colégio, eu sempre gostei muito, sempre valorizei muito. Foi uma coisa que, assim, quando eu cheguei aqui em Salvador e fui para o ensino médio, eu vi o quanto de ganho eu tinha, mesmo estando no interior, que às vezes tem um certo, né, receio. A equipe daí é muito preparada, não sei como é que tá em relação à atualidade, não acompanhei, mas na minha época, com a galera de redação, com a galera de química, com a galera de física, com a galera de matemática, era excelente. E é basicamente isso, assim, agradecer a vocês pelo convite, por estar sempre junto comigo. E para a galera que está no terceiro ano agora, ou no ensino médio, no segundo ano, queria pedir calma para vocês. Não imagino quanto ansioso vocês devam estar com toda essa situação, mas vocês se prepararam, não só no terceiro ano, como a Pro muito bem disse, em todo o ensino médio, em toda a vida. E, gente, o que for para ser, será. Não é... Vocês são jovens ainda, assim como eu também sou. Não vai ser ruim, não vai ser o final do mundo. O que a gente está vivendo agora, as coisas vão passar, as coisas vão continuar, é só a gente ter calma e agora também pensar em estudar, mas também na sua vida, na sua capacidade de resiliência. Assim, meu Deus, eu estou muito angustiado, estou muito nervoso. O que a gente pode fazer sobre isso? Vamos malhar em casa, vamos fazer meditação, vamos fazer yoga. Essas práticas funcionam, tá? São medicamente comprovadas, elas funcionam mesmo. Em vez de se automedicar, ó, o tema aí entrando. Então é isso. Eu gostaria de pedir para vocês calma, tranquilidade, respirem e vão até o limite de vocês. Não ultrapassem esse limite. É isso. Obrigado pelo convite, Pro. Pronto, tá bom. Então, obrigada também, gente, por ter ficado conosco aqui até o final. Essa conversa é muito boa, a gente está sempre falando de como as lives permitem essa interação, ver o assunto de uma outra forma, também está trabalhando com conteúdo, mas trabalhar com conteúdo de maneira interdisciplinar, isso é muito bom, muito positivo, não só para a redação, mas para a vida de vocês, e até na próxima semana a gente se encontra, amanhã tem aula de redação de novo, a gente pode aí voltar à resenha, tá bom? Um beijo para vocês, tchauzinho.
Tchau, tchau. Tchau, Moisés. Ai, meu Deus, tô conseguindo sair daqui.